Rapidinho, antes de começar o vídeo, por favor, deixa o like e se inscreve. Eu quero pegar 5k de inscritos esse ano. E sua inscrição, seu like me ajuda bastante. Então é só isso mesmo, vamos pro vídeo. Gambly Unk Entertainment, um canal no YouTube que faz algumas animações que a gente pode considerar estranhas. Uma delas é The Kid and the Camera, um filme de um garoto com a câmera vivendo normalmente, até que a câmera dele quebra e na mesma noite essa coisa aparece na janela dele. Resumindo, o garoto ele segue essa coisa até uma floresta escura, que não é uma ideia muito do inteligente, né? Que essa coisa, na verdade, se mostra um monstro de verdade e ataca o garoto e o prende no porão dele. Até que alguns policiais conseguem achar o lugar onde ele tava e, infelizmente, eles só acham os pés do garoto. Tá, mas por que eu te contei tudo isso? Meus amigos, esse cara, ele sabe criar algo de terror. E depois de 3 anos sem postar nada, ele volta com The Hunt Among the Green. Esse nome é difícil de falar. E bem, é mais uma animação dele. E no vídeo de hoje a gente vai ver essa história e o horror no Vale de Carne. Você está assistindo Tiny Show TV. Era uma vez uma garota chamada Brooke. Ela tinha 8 anos, ela era uma entregante da Green Girl Guild. Eu demorei muito para conseguir falar esse nome. A Brooke é bastante dedicada, porque ela simplesmente tem todos os distintivos. Até que um dia, os líderes da guilda deram um desafio para as garotas. Uma caça ao tesouro para ganhar mais um emblema. Então a Brooke começa a coletar todos os itens que estão na lista dela. E esses itens são itens que ela acharia normalmente na floresta. Tipo, uma formiga, uma pedra e coisas simples. Até que a lista pede para ela achar algo brilhante. E como ela tá numa floresta, é meio difícil. Mas olhando atrás de uma árvore, ela consegue achar um espelho quebrado. Só que de repente um passarinho aparece e rouba a bolsa dela. E ele leva a bolsa dela para dentro da floresta. Então a Brooke foi atrás dele. Enquanto ela andava na floresta, ela achou a bolsa dela. Só que a bolsa dela estava vazia. E, bem, ela ficou perdida na floresta. No meio dessa situação complicada que ela tá, ela decide ficar parada no mesmo lugar, esperando alguém ir buscar ela. Porque, bem, ela é a melhor, né? Deve ter alguém que vai atrás dela, procurar por ela. E também porque ela é uma criança perdida na floresta, né? E o tempo passou e passou e passou e ninguém foi atrás dela. De repente, ela ouve um barulho no mato e quando ela chega perto, essa coisa aparece. A Brooke já conhecia esse bicho, o nome dele é Pimpinphone Possum. Esse nome é meio difícil de falar. Eu vou chamar ele de Pippin pra ficar mais fácil. Ela pergunta o que o Pippin tá fazendo ali, por conta que o Pippin nesse universo ele é considerado o mascote de TV, ele apresenta programas e... O que o bicho tá fazendo aí? E ele respondeu que só tava dando uma pausa das aventuras habituais dele. E por algum motivo eu sinto que esse Pippin não é muito confiável. Depois de uma conversa dela explicando a situação dela pro Pippin, o Pippin pede pra ela seguir ele porque ele tá indo em direção ao acampamento dela. O acampamento das Green Guild, bagulho lá que eu esqueci o nome. E os dois começam a andar junto pela floresta. Enquanto eles andavam, a Brooke viu uma foto de uma criança manchada de sangue. Que de repente eles param e o Pippin simplesmente diz que ele nem sabe pra onde eles estão indo. Até que eles começam a ouvir um barulho de metal perto deles. E chegando perto, eles acham um refrigerante. O nome dele é Billy Bubble Pop. Tonight I'm gonna give you all my love. A Brooke foi falar alguma coisa, o Pippin interrompe ela e diz que eles estão perdidos. E a Brooke observa um balde que estava atrás de onde o Billy estava. Então depois de eles conversarem, eles acabam ouvindo um barulho estranho vindo da floresta. I don't recognize that voice. E depois desse negócio estranho, os três começam a andar juntos em busca de sair da floresta. Enquanto eles estavam andando, ao longe a Brooke consegue ver algumas barracas jogadas e vários lixos revirados. Após eles andarem por um tempo, já ficou de noite e eles pararam de novo. E o Billy, ele diz que ele simplesmente não sabe onde eles estão. E, bem, nessa situação toda, a Brooke, ela entra em pânico. Ela começa a ficar preocupada, dizendo que alguém deveria estar indo atrás dela. E ela sai do meio deles e anda pela floresta, até que ela simplesmente se senta no chão e começa a chorar. Then, Brooke began to sob.
E de repente, uma luz se acendeu. A Brooke reconheceu essa luz instantaneamente. Era Jane Joy Juniper. Era aquela bonequinha que a Brooke estava segurando no começo. Eles conversam um pouco e explicam toda a situação para a Jane. A Jane sorri, radiante, dizendo que vai levar ela de volta para o acampamento. E ela começa a iluminar o caminho para a Brooke. A Brooke acorda em uma fogueira. Ela tá amarrada, enquanto isso Pippin tá comendo alguma coisa. Podemos ver algumas mãos na panela que está no fogo. A Brooke finge que está dormindo, enquanto isso ouvimos um assobio de fundo. Até que ela olha e não vê o Pip, e essa é a chance dela de escapar. Você se lembra do espelho que ela pegou lá no início? Ela ainda tá com esse espelho no bolso, ela usa esse espelho quebrado pra conseguir escapar. Quando ela se solta, o Pippin aparece, ela começa a correr. Enquanto ela tava correndo, ela tropeça e ela consegue ver o Billy. E você se lembra que na primeira vez que ele apareceu, tinha um balde atrás dele, não é? E bem, o Billy, ele tá bebendo sangue de dentro daquele balde. E até mesmo a Jenny aparece jogando uma luz vermelha na cara dela, tentando fazer ela dormir de novo. E os três começam a correr atrás da Brooke. You're going the wrong way. We're going to find you. We'll take you home. Just stop running. Come on, Brooke. No need to fret. I need another big hug. Right now. You get it yourself. E depois de muito tempo correndo, ela consegue achar uma caverna e ela entra dentro dessa caverna. I know that scavenger hunt won't complete itself. Come on, Brooke. There's no need for this tomfoolery. Come on out, Brooke. We'll show you the way. Esse grito dela avisa onde ela estava para essas coisas e, infelizmente, a caverna era muito fraca. Depois da caverna ter desmoronado em cima dela, ela fica presa entre os escombros. E, incrivelmente, essas coisas ainda continuaram procurando por ela por bastante tempo. E sim, ela dormiu nesse lugar, ela ficou soterrada até ficar de dia. E algo novo acontece, ela consegue ouvir a voz de alguém procurando por ela. Só que ela estava presa, ela não conseguia gritar, ela não conseguia fazer nada. E mesmo gritando com todas as forças que restavam no corpo dela, a voz dela se perdeu. Ninguém ouviu e, infelizmente, ninguém foi ajudar ela. Até que ela ouve um barulho de uma outra voz. E essa voz estava repetindo a palavra pedra. Até que ela consegue olhar para quem que estava chegando perto dela pelo espelho refletido. E, infelizmente, o fim de Brooke é incerto. E desse jeito, esse vídeo termina. E o final deixa em aberto o que aconteceu com a Brooke. Agora eu tô falando sem roteiro, eu tô falando depois de eu analisar tudo. O final deixa muito incerto o que aconteceu com a Brooke. E o que era aquela coisa? Era uma pessoa? Era mais um daqueles monstros? Sinceramente eu não sei. Afinal, o criador, ele esconde bastante do rosto daquela coisa. Mas a lição que a gente pôde aprender nesse vídeo é que não tinha adultos responsáveis no acampamento? O que é isso, gente? Os adultos deixaram um monte de criança sair correndo por aí, fazendo o que quiser, no meio de uma floresta? E sem supervisão? Sem nada? O que é isso? Eu entendo que elas são campistas, né? Campistas, nome? Eu acho que é campista. Mas mesmo assim, ter um mínimo de supervisão já, né? Já previne que algo desse tipo aconteça com uma pessoa. E é muito triste a história da Brooke, por conta que, tipo, ela só foi lá pra tentar recuperar a bolsa dela, pegar o negocinho que ela queria, mas ela não podia só voltar pra floresta e pegar os itens de novo? Ela já tinha o espelho, ela já tinha um dos itens, o item brilhante. Por que ela escolheu ir atrás... uma criança, sei lá, é desenvolvimento, é a nóia do bagulho. Mas enfim, acho que esse final aqui eu tô mais só enchendo linguiça mesmo. Se você chegou até aqui, eu te agradeço bastante, obrigado por ter visto esse vídeo até o final. E se possível, deixa o like, se inscreve, me segue nas minhas outras redes sociais. A meta desse ano é 5k de inscritos.
E qualquer like, inscrição e compartilhamento desse vídeo com um amigo ou algo assim me ajuda bastante. Então, eu acho que é isso por hoje. O meu nome é HaleKW e boa noite, internet.